O Santo Padre. Suas viagens em países da língua espanhola foram sempre politicamente incômodas. Em sua primeira viagem à América Latina, ele deixou os líderes da igreja atônitos, denunciando a liberação da teologia da libertação. A teologia da libertação mistura catolicismo com atividade marxista. Muitos na América Latina viram isso como uma forma de sair da pobreza e impotência. Mas para o Papa João Paulo isso foi contrário à missão espiritual da igreja. E líderes que continuaram apoiando isso foram substituídos. O confronto mais direto entre o Papa e os líderes de esquerda foi em Nicarágua, em 1983. Na chegada, ele repreendeu um padre que havia se recusado a deixar o governo. Mas o pior atrito foi mais tarde. O altar para a missa estava cheio de imagens revolucionárias, mas um símbolo estava faltando de propósito. Não havia uma cruz. Manifestantes que aparentemente apoiavam o governo gritavam: "Queremos paz". Logo o Papa deu um basta. Silêncio, ele exigiu. A primeira que quer a paz, ele disse, é a igreja. Ele foi tratado com mais respeito em 1996, quando voltou a Nicarágua, agora com uma administração mais cordial. Durante seu legado, a Igreja Católica enfrentou competições crescentes com o domínio protestante da América Latina. O Papa voltou à Polônia em 1983, quando o país ainda estava sob a lei marcial, ocupada por seu exército. Em uma época que as esperanças do povo da Polônia estavam enfraquecendo, a visita do Papa renovou a fé na causa deles. Acho que o momento que mais me impressionou foi uma multidão de centenas de milhares que ao mesmo tempo faziam o sinal de V. Foi impressionante. Eu sabia que os poloneses nunca desistiriam, que os comunistas nunca venceriam e que era só uma questão de tempo antes da coisa toda desmoronar. Quando João Paulo voltou à Polônia em 1987, o cenário havia mudado drasticamente. Seria necessário outro empurrão do Papa para derrubar o regime, e não havia lugar melhor para isso do que a cidade de Gdansk, o lugar de origem do Solidariedade. Em suas primeiras viagens, o governo se recusou a deixar ele ir lá. Desta vez, de má vontade, eles cederam. Acho que pensavam que podiam controlar. Acho que pensaram, ele não esteve lá, ele quer ir lá, ele tem mesmo que ir lá. Vamos tentar abafar isso. Então, eles basicamente fecharam a cidade. Havia bloqueios nas ruas por todo lugar. Eles tentaram limitar os números. Mas fora, neste campo, qual era o tamanho da multidão? 500 mil? 1 milhão? Quem sabe? Maior que a população da cidade. Era quase como se a futilidade do Estado polonês tivesse sido demonstrado em contraste com o poder do povo sendo expressado naquela missa. O altar foi construído em forma de uma grande proa de um navio. A referência do estaleiro estava por todo lugar. Ele foi um papa que sempre entendeu o poder da imagem, entendeu o poder da televisão. O Papa nunca se referiu ao grupo de trabalhadores interditado diretamente, mas em grande apoio aos trabalhadores, a palavra que ele usou repetidamente foi solidariedade. Esse era o final da tirania comunista da Polônia. Ele sofreu o impacto de bater de frente com o velho regime. Ele era uma pessoa incrível, não era só a força de sua personalidade, era seu polimento, era seu catolicismo. Ele fala com os poloneses como ninguém mais conseguiria. Uma nova rodada de greves levou os poloneses diretamente à urna eleitoral. Em 1989, eles tiveram a primeira disputa eleitoral livre desde a Segunda Guerra Mundial. Solidariedade teve uma vitória esmagadora.
foi uma vitória que o Papa alegou apenas um papel modesto. E como ele disse, o comunismo em algum ponto foi implodido com seu próprio consentimento. Ele disse, a árvore estava podre, eu só dei uma chacoalhada. A chacoalhada que ele deu na Polônia ecoou através dos países da Cortina de Ferro. Na coligação oriental, as pessoas começaram a perguntar se os poloneses conseguiram se reerguer, por que não nós? O fato é que eles poderiam, e eles conseguiram. Pouco tempo depois da maior árvore ter caído, a bandeira soviética foi baixada no Kremlin pela última vez. Em 1998, ele tentou balançar os postos avançados comunistas no hemisfério ocidental. Ele fez uma viagem sem precedentes a Cuba. Diferente da recepção fria que ele teve dos oficiais poloneses, ele foi bem recebido por Fidel Castro. O governo ateu de Castro permitiu que o Papa fizesse missas ao ar livre. As primeiras missas públicas permitidas por lá em 40 anos. Castro esperou e conseguiu a denúncia do Papa sobre o embargo americano contra Cuba. Mas ele também disse ao líder comunista para melhorar os direitos humanos e afrouxar as rédeas da Igreja Católica do país. Ele queria dar abertura a Cuba da maneira que deu à Polônia. Ele teve sucesso, teve muito sucesso no dia da grande missa. Eu estava na multidão. Havia um cubano mais velho ao meu lado que falava bem inglês. Ele não falou isso na câmera, mas ele riu e disse, acho que ele falava do governo cubano, cometeram o maior erro da vida deles em deixar ele vir aqui. Eu disse, por que está dizendo isso? Ele respondeu, porque o gênio saiu da garrafa e não podem colocá-lo de volta.